Com formação de nível superior, morando em um local com saneamento básico e área de lazer, e tendo acesso à educação e saúde privada, não posso dizer que tive o mesmo destino de exclusão e vulnerabilidades da maioria dos brasileiros filhos de mães solo. Olhando para o cenário nacional, posso dizer que tive sorte. Tive uma mãe servidora pública e pude contar com uma família muito unida. Mas isso não significa que não houve desafios. Se minha mãe estava apertada para pagar o aluguel, íamos morar com uma das minhas tias. Se o dinheiro não era suficiente para nós duas, minha mãe dava um jeito de vender roupas, calcinhas e até de fazer bolos e esfirras. E assim, fomos driblando os desafios, mas sempre na corda bamba. Durante 17 anos, meu pai jamais se preocupou com a minha sobrevivência. Só passou a pagar pensão alimentícia depois do processo de reconhecimento de paternidade, e assim mesmo porque eu exigi. Não fazia sentido para mim carregar o nome dele se ele continuasse sem qualquer responsabilidade comigo. Naquela época, tudo o que minha mãe queria era provar que ela era uma mulher honesta. Ela não queria pedir dinheiro. Foi o advogado quem esclareceu que a pensão era um direito meu e era determinante para o meu futuro. Em 1997, o nosso advogado chegou a solicitar na Justiça o pagamento de uma pensão que compensasse todos aqueles anos de ausência financeira paterna. Mas o juiz disse que amor não se comprava. Quando me lembro da justificativa do magistrado, sinto-me lesada, pois o que ficou comprometido foi a minha saúde, minha formação e até mesmo o bem-estar dos meus filhos hoje. Eu poderia ter entrado com uma ação judicial buscando compensação financeira pelo abandono afetivo que sofri, mas no final dos anos 90 ainda era um assunto nebuloso. Além disso, a minha formação evangélica também pesou. Deus me livre de processar o próprio pai, ainda mais por dinheiro. Eu perdi todas as oportunidades que, em uma sociedade machista e capitalista, a convivência desde sempre com o meu pai e o seu apoio emocional e financeiro teriam me dado. O machismo me atropelou. E ainda hoje sigo recolhendo os pedaços e tentando deixar tudo no lugar. Aqui é a Fernanda de Almeida Peregrino, jornalista e idealizadora do podcast Sem o Nome do Pai. Série independente com 5 episódios que vai mergulhar nesse tema tão delicado, a fim de entender as causas e os impactos do abandono paterno e ouvir histórias de quem viveu essa dura realidade. Este é o 4º episódio e nele vamos ouvir os relatos de mães solo que vão contar como lidam com a ausência do pai de seus filhos e como fazem para cuidar sozinhas de sua prole. Mas antes de começar a te contar mais sobre abandono e não reconhecimento paterno, eu quero dar um aviso. Você pode ouvir na íntegra todas as entrevistas feitas para a primeira temporada do Sem o Nome do Pai, com especialistas, mães solo, filhos e filhas vítimas de abandono paterno. Para isso, basta contribuir com o projeto lá na plataforma Apoia-se. Acesse apoia.se/Sem o Nome do Pai e confira as regras. Agora sim, fica aqui comigo, porque juntos vamos investigar uma das feridas mais profundas da população brasileira. Roda a vinheta. Sem o Nome do Pai Podcast, série independente com 5 episódios que mergulha em uma das feridas mais profundas do Brasil, o abandono paterno. No Brasil, a maioria das mulheres, sejam elas casadas ou não, assumem sozinhas todas as tarefas relacionadas à criação dos filhos, desde os cuidados básicos até a educação e atividades extracurriculares. Isso também significa assumir uma dupla jornada, trabalhando fora e cuidando da casa e dos filhos, tudo ao mesmo tempo. E tem um lugar social que você vai parar, que você imagina que não deveria mudar, né? Ao contrário,
a imagem que a gente tem é que o lugar social da mãe é um lugar de júbilo, é um lugar de reconhecimento social. Talvez porque a gente só tenha prestado atenção, né, nas mães no Dia das Mães, e aí tem muita propaganda. Mas não é um lugar de ostracismo, né? É um lugar de exclusão social. Essa é a voz da Cila Santos, feminista e dona do blog Militância Materna desde 2017. Nós conversamos sobre o abandono paterno a partir da perspectiva feminista. Aqui, ela me conta um pouco sobre como o feminismo ajudou a lidar com as mudanças que a maternidade trouxe para a sua vida. E aí eu mergulhei na teoria feminista, porque realmente me salvou nesse aspecto. Deu sentido para tudo aquilo que eu via e eu não conseguia entender porque as coisas eram daquela maneira, porque a minha experiência, ela não se concatenava com o discurso que eu ouvia. Nós temos uma geração de mulheres que é uma geração de muito erro 404, porque diferente da geração das nossas avós, por exemplo, o mundo era explicado para elas tal como o mundo era. Chegavam para elas e falavam, olha, você vai caçar, você vai crescer, você vai casar, você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar dos seus filhos, a sua vida vai ser essa, beleza. Então elas iam viver aquele destino ali, feliz ou não, mas elas sabiam o que eles esperavam. Nós, e já um pouco das nossas mães, somos uma geração de mulheres que é profundamente enganada por um discurso de liberdade, empoderamento e faça o que você quiser, que é mentira. A gente cresce falando, estuda, vai ser independente, nunca dependa de um homem, blá, blá, blá. Todas essas coisas que eu acredito que a maioria das mulheres ouviu. Mas aí, quando a gente vai para a vida, a gente descobre que a nossa mobilidade é restringida pela violência masculina, que a gente não vai conseguir acessar os mesmos lugares de trabalho, e que se a gente acessar, a gente vai sofrer assédio, e que a gente não vai ganhar do mesmo jeito, e que, gostando ou não, a gente vai acabar sendo empurrada para relacionamentos horrorosos, que é muito difícil achar um homem que presta, assim, no sentido dele ser uma pessoa realmente companheira. Então, a maior parte de nós vai ter inúmeras frustrações que nos enganaram com aquela história das princesas. E aí a gente vai cair dentro de um casamento e vai tentar conciliar carreira com maternidade e vai descobrir que é impossível, que isso não existe, isso não dá. E aí a gente vai viver em crise, e aí a gente vai viver as impossibilidades de viver essa vida que nos prometeram de liberdade e a maternidade. Então é extremamente frustrante, porque é uma mentira. E aí nós, as mulheres desse tempo, né, nossas contemporâneas, a gente convive com essa frustração de um mundo que nos foi prometido, mas não é realizável, e a gente não entende muitos motivos. Todas essas promessas foram feitas no sentido de apaziguar os ânimos de mulheres da geração anterior que estavam requerendo direitos e estavam requerendo um outro lugar. Que você liberar as mulheres para trabalhar fora, sem fazer os companheiros trabalharem dentro, não faz sentido nenhum. Você só realmente cria o fenômeno da dupla jornada, você só explora mulheres. E é por isso, inclusive, que você dá de cara com fenômenos como mulheres preferindo ficar em casa do que sair para trabalhar, porque ela vai sair para trabalhar e ela vai trabalhar 2 vezes, se ela não dividir o trabalho doméstico. Então a gente é uma geração de mulheres. Não é suficiente. E não é suficiente apenas ter a carreira, né? A mulher precisa ainda ter essa coisa da família, porque senão ela não é completa ou ela não é suficiente na sociedade. Sim, porque a carreira é uma concessão, a carreira não é o objetivo. Tipo, olha, eu deixo você ter carreira, vai lá. Tá bom? Quer brincar de ter carreira? Vai ter uma carreira, vai estudar, vamos brincar. Mas o que você tem que fazer é casar e ter filho. Ah, mas ela é CEO do Google, mas não tem marido e não tem filho, ela não vai ter valor social. Entende? E aí ainda perguntam, ô CEO do Google, não vai perguntar sobre as decisões dela, vai perguntar como é que você concilia, porque o que você tem que quero saber, o que está por trás dessa pergunta? Eu quero saber se você está cuidando direito do marido e do filho, porque é o que você tem que fazer, tá? Carreira, beleza. Sabe? Cansou de brincar? Sai que um homem agora vai fazer direito. Essa é a mensagem subliminar. Então, perceber que esse mundo que disseram que era para nós não é para nós, acontece muito quando a gente se torna mãe, porque aí eles falaram, bom, agora você já pariu, obrigada, tá? Eu não te devo mais nada, eu não preciso te fomentar nenhuma ilusão. A tradição patriarcal do país criou na mente e corações de muitos brasileiros e brasileiras
A falsa ideia de que para os homens, quando o assunto é cuidado com os filhos, basta fornecer o sustento financeiro. Mas isso só se ele for casado com a mulher. Nos últimos 50 anos, mulheres, né, buscaram e todo, a gente, enquanto movimento social, a gente foi em todo nesse movimento de buscar mais liberdade para os relacionamentos e poder sair de relacionamentos ruins. E a família, ela foi mudando, a família, ela foi diminuindo de tamanho por conta também da popularização dos métodos contraceptivos, e o valor da família foi mudando enquanto status social. Homens não precisam mais mostrar valor, a não ser em contextos religiosos, através da família. Como é que homens demonstram valor? Com dinheiro, com liberdade, com diversas parceiras. Então, eles vão assumir filho para quê? Para quê? Diferente da relação que as mulheres têm com os filhos. Então, o nosso corpo de fêmea, ele é um corpo organizado para gestar e parir. Podemos gostar disso ou não, podemos parir ou não a partir das nossas experiências dentro da sociedade, da estrutura que nós estamos inseridas, o nosso corpo está aí para isso. E existe toda uma conformação, toda uma organização fisiológica, e aí briguem com a biologia, não briguem comigo, mas existe toda uma organização biológica para esse corpo de fêmea, né? Produzir uma criancinha ali no forninho e tomar conta dessa criança, pelo menos até ela ter uma certa... A gente não terminar de parir, pegar o recém-nascido e jogar no lixo. Nosso corpo produz substâncias, a gente produz o vínculo. Em condições normais de temperatura e pressão, né, a ligação de uma fêmea com seu filhote é uma coisa observável em quase toda a natureza, é uma coisa forte de proteção e cuidado até que esse filhote possa caminhar minimamente com suas próprias pernas. As fêmeas não abandonam os filhotes no ninho, e assim somos nós, porque nós não estamos destacados da natureza, embora, né, aparentemente todo mundo queria muito isso, mas não é, infelizmente não dá. Então a gente tem primeiro esse detalhe, que é inclusive a nossa grande fragilidade social, e que é o detalhe que nos coloca em posição de subalternidade em relação aos homens, porque os homens não passam por isso. O que temos é gerações e gerações de mulheres com um acúmulo de responsabilidades físicas e emocionais que levam ao esgotamento, estresse e até mesmo problemas de saúde. Porque a gente ainda vive um momento muito híbrido entre esses valores antigos, em que todo mundo acha que tem que construir família porque sim, e as possibilidades de você viver uma vida ótima, louca, sozinha, viajando, curtindo. A gente está muito nesse meio do caminho. E para os homens é muito facilitado qualquer decisão. Ele pode mudar de ideia a hora que ele quiser, porque ele pode ter um filho, porque naquele momento ele pensando bem, era muito legal a ideia, mas aí ele olhou, viu que não era assim, porque nunca é, então acho que eu vou dar o pé. E a mulher não pode fazer isso. Essa é a armadilha. Os casais hoje se encontram, eu acredito que eles se encontram legitimamente, que eles têm aspirações legítimas, muito embasadas por informações que são, né, pouco calcadas na realidade sobre o que é a maternidade, sobre o que é a paternidade, mas legítimas, romantizadas, se apaixonam e falam, vamos ter um filho, vai ser lindo o nosso ninho de amor. E aí, quando começa a vida a acontecer, ele pode ir embora, porque ele pode, não vai acontecer nada. Ele vai continuar a viver a mesma vida de solteiro que ele tinha antes, ele vai arranjar outra companheira que não vai questionar ele porque ele não está cuidando dos filhos dele, ele não vai ter grandes prejuízos financeiros, porque a gente não tem um sistema legal que realmente obrigue-o a sustentar a criança na medida que ele teria que fazer se ele estivesse junto com a companheira. Ele vai poder visitar o filho ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e ainda demonstrar socialmente que ele é um excelente pai, porque a gente hoje ainda tem uma vivência social que não é uma vivência na nossa comunidade, que está vendo que nós somos de verdade, né? Antigamente, a quem nós devíamos satisfação? Lembra que quando eu era adolescente, minha mãe falava assim, não, vai chegar tarde, o que os vizinhos vão pensar? Os vizinhos, era a família, era o pessoal que estava te vigiando, era para eles que você dava satisfação social.
Hoje não. Hoje as pessoas dão satisfação social na rede social, e ali é muito mais fácil você camuflar com uma imagem. Então, o cara, ele pode ser uma tralha, que nunca vê o filho, que não dá um tostão, mas aí ele pega a pose de paizão na rede social e todo mundo vai falar, nossa, mas ele é um excelente pai. E ele vai colher frutos sociais, frutos, né, sociais daquela imagem que ele está cultivando. Então, hoje a gente não tem punição nenhuma para homens que não cumprem a sua obrigação legal, sua obrigação afetiva, o seu compromisso assumido a partir do momento que uma mulher engravida. Porque a partir do momento que uma mulher engravida, tendo aquilo sido feito de um acordo, tendo aquilo sido feito de uma noite, sabe, encoxada numa festa, é uma criança que está sendo produzida. E aí a gente tem providências que têm que ser tomadas. A elas, resta buscar uma rede de apoio, quase sempre formada por outras mulheres. Mas quando isso não é possível, se veem sobrecarregadas e isoladas, sem falar que muitas enfrentam precariedade econômica, o que dificulta o acesso a bens e serviços básicos e gera insegurança no futuro. O que faz com que a maternidade seja um período de perda de autonomia e perda de liberdade? Porque por 10 anos da sua vida aí você vai ter uma criança anexada, uma ou mais de uma, anexada em você 24 horas por dia. Você não pode deixar a criança sozinha. E aí, se você não tem com quem deixar a criança, você faz como? Você não pode. Deixou o bebê 5 minutos sozinho, olhou, a criança rolou, caiu da cama, algo, sabe? Deu o cachorro, lambeu a boca da criança. Então, se você não tem, você perde completamente a autonomia porque você está encarregada do cuidado daquela criança. E homens, principalmente porque eles não têm essa função da amamentação, eles não estão ali, eles não estão biologicamente encarregados de nada após a concepção, eles se utilizam, e também, né, ele tem essa possibilidade de, por isso, eles se encarregarem do resto. Porque quando a gente pensa numa organização social, a despeito de ser família, não precisa ser família. A gente pode ter uma comunidade que tem todas as mulheres que gestam de um lado, sabe, nem quem é o pai, e todo mundo que não gesta do outro, e que um dá suporte ao outro, porque estão crescendo as pessoas ali. Organizar em família é a maneira como a gente fez uns tempos para cá, mas se a gente pensar em termos de função de seres humanos, dá para organizar de 1001 maneiras em que o grupo que não carrega o bebê ajuda o grupo que carrega, porque bebês são importantes. É uma questão de mudança de valor e de perspectiva. A história da sexóloga Isis Maciel, de 39 anos, daria um filmaço, do tipo que te deixa tensa, aperta a boca do estômago e faz você chorar. Felizmente, o final não poderia ser melhor. Isis desafiou a vida, enfrentou de frente todo tipo de dificuldade e deu a volta por cima em todos os casos. Conseguiu ver uma luz no fim do túnel, mesmo nos dias mais difíceis. Sou baiana, mas atualmente moro em Ariquemes, Rondônia, né, na região norte. Já passei uma temporada fora. Meus pais vieram para Rondônia ali em 85, mais ou menos, que tinha um grande garimpo de casterita, né? Então, assim como muitas pessoas migraram para cá, o estado é novo, tem 30 e poucos anos. E aqui os dois se separaram, né? Eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, eu não me lembro muito bem. E, infelizmente, minha mãe entrou em depressão e até tentamos ir para São Paulo encontrar alguns familiares, mas acabou que ela não conseguiu conviver em São Paulo, né? Depois de muitos anos, veio a reflexão, né? Depois de tantos anos de estudo, que minha mãe possivelmente era uma mulher autista. E eu tenho um menino, né? Também. Ela não deu certo em São Paulo, voltamos para Rondônia. Aqui me casei bem jovem, como é a maioria das meninas aqui. Aí me casei para poder estudar, né? Fui morar com um rapaz aos 13 anos. Fiquei com esse rapaz até os 18.
um relacionamento abusivo, extremamente agressivo. Aí aos 18 saí só com a roupa do corpo, praticamente um celular, que era o que eu tinha. Aí morei na casa de amigas, morei aqui, morei ali. Depois, aos 21, eu conheci um outro rapaz, aparentemente de boa família, igreja. Aí nos casamos e aí fui morar na Europa. Aí morei na Itália, Espanha, aí fazia divisa também com a Suíça. Ali nasceu meu filho, Filipe, e depois de um ano eu descobri que Filipe era autista. E aí, isso em 2014, Filipe nasceu, isso em 2007. Filipe nasceu em 2009, e em 2014 nós tivemos que voltar para Rondônia, porque meu pai do Filipe se envolveu com drogas. E aí eu já estava novamente em outro relacionamento abusivo, que quase custou minha vida. A família voltou da Europa para Rondônia e, com as situações de violência doméstica, Isis pediu o divórcio. Se viu mãe solo, precisando bancar tudo. Trabalhou como diarista e, com esse recurso, sustentava o filho e pagou a primeira faculdade, que foi de educação física. O pai do menino, hoje adolescente, conseguiu superar o vício e se reerguer, mas nem por isso se fez presente na vida do filho. As brigas começaram exatamente porque ele não queria fazer o tratamento da criança, quando nós descobrimos o autismo. Ele falava que era coisa do demônio, aí ficava orando na cabeça da criança, repreendendo, e aí comecei a me sentir desconfortável, não aceitava aquilo. Por mais que eu frequentasse a igreja, eu não via as coisas da forma radicais, né, como era demonstrado ali. Então, as brigas começaram aí. Foi uma ruptura muito difícil, teve tentativa de feminicídio. Então, não tem como ter a confiança novamente. Para ele, né, o contexto que nós vivíamos, eu não deveria nem ter separado, porque nós viemos num contexto religioso. Então, para alguns religiosos, eu não estou falando de Deus e de Cristo, estou falando de religião, né? Para os religiosos, o divórcio só é permitido em caso de adultério. Então, eles entendem que adultério é só quando um homem fica com outra mulher ou uma mulher fica com outro homem. Tu entende que adultério, a minha percepção, é quando você deixa de... você quebra aí um compromisso, independente de como você fez. Você traiu, né? Você traiu a confiança do outro. Então, ele jurou amar, respeitar, honrar, e ele não fez isso. Então, por um tempo, eu até suportei, né? Foram 2 anos e meio, mais ou menos. Quando começou realmente uma agressão física, eu não consegui mais, né? E era na frente do menino, tanto é que ele também tentou matar a criança, então não teve como. Hoje ele está bem estruturado, ele mora na Europa, ele voltou para a Europa, tentou muitas vezes voltar, como eu não quis, também não paga a pensão, né? Muito pelo contrário, quando ele manda alguma coisa, ele fala até para a criança, não dá para a mãe, não dá para sua mãe, que ela vai gastar com homens. Né? E quando a gente está falando de dar alguma coisa, é R$300. Então hoje, como eu não aceitei como forma de punição, ele mora lá, não tem como, depende da boa vontade dele, né? Ele não paga a pensão, ele casou novamente e espalhou, né, dentro do núcleo do cristão ali, daquele meio que a gente vivia, tanto aqui como lá, que a culpa era minha. Né, invalida isso por causa do meu trabalho. Então, olha, tá vendo? Ela tá desviada, tá vendo? Ela trabalha pro demônio, né? Ela trabalha com produtos, enfim. Então, até vínculo com o menino ele não faz questão. Isis nunca deixou a peteca cair. Graduada, passou a dar aulas de zumba e acabou atraindo mais mulheres para o seu entorno. A experiência lhe deu a oportunidade de conhecer de perto as dores e os anseios da mulherada e encontrou na sexologia a resposta para muitos dos problemas de suas alunas. Com a chegada da pandemia e a impossibilidade de dar aulas de dança, apostou no segmento. Aqui, comecei a trabalhar como faxineira, paguei minha primeira faculdade, comecei a dar aula de zumba.
Da aula de Zumba, me aproximei das clientes, das dores, né? E elas também se aproximaram por ver, né, meu se levantar, meu empoderamento. E aí veio o desejo de trabalhar com sexualidade, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais. E cheguei à pandemia em 2019, tinha terminado minha graduação, e aí não podia mais dar aula, né, em academia, não podia mais trabalhar. E aí decidi me dedicar à educação sexual. Fiz uma pós, fiz a formação em sexualidade e sexologia. As formações em educação física e sexologia também foram muito úteis para a integração escolar do filho e para ajudá-lo a lidar com a puberdade. Me formei em educação física para fazer a inclusão dele na escola, porque aqui cidade pequena também não tem muita estrutura, não tem muito conhecimento. Um dos motivos também que eu fui estudar a sexualidade é porque, então, eu fui trabalhar essa questão, principalmente na pandemia, que ele começou a lavar a mão 20, 30 vezes por dia. E aí eu, óbvio, estava na puberdade, então essa explosão hormonal. Eu fui atrás, comecei a estudar e fui entrando nisso. E aí foi quando a gente começou a falar sobre sexualidade dentro daquilo que ele conseguia compreender e evitou muita medicação, principalmente inibidores hormonais. E hoje ele está muito bem, muito bem. Aí pratica bastante esporte, né? Tem muito estímulo, ainda tem muita limitação, medos, mas a gente vai vencendo um dia após o outro. Atualmente, Isis Maciel também participa do movimento de mulheres da sua cidade, integrando o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Ariquemes. Além disso, acolhe mulheres vítimas de violência doméstica por intermédio da Casa Noeli dos Santos. Nós já falamos dela no segundo episódio, então corre lá para ouvir. Hoje, ela cursa psicologia a fim de auxiliar o seu filho, as mulheres vítimas de violência de sua região e suas clientes. Com os conhecimentos que já adquiriu em sua segunda graduação, Isis tem buscado oferecer ao seu filho o afeto e o cuidado que não recebeu na infância. E por mais que eu não fique falando mal do pai, eu explico para ele, eu ensinei para ele o que é um amor saudável, né? Dentro daquilo que eu estudo também, porque não foi uma coisa que eu vivi, eu também não tive. E tanto é que o meu pai mesmo, ele sempre foi um narcisista. Ele sempre foi um homem a tal ponto dele ir no meu trabalho e pegar meu salário e fugir embora. E aí eu não tenho dinheiro para comer, porque minha mãe entrou em depressão, então eu tive que trabalhar aos 10 anos. E a partir dos 10 anos, a minha mãe passou a ser minha filha. E com isso, eu tive que amadurecer muito rápido. Eu já tinha saído de uma violência muito grande. Então, sempre fui um bicho do mato, né? As pessoas até brincam, porque eu sou uma mulher careca, tenho 1,75 m, né? Às vezes as pessoas questionam até a minha sexualidade, será que ela não é homoafetiva? Será? Aqui tem muito isso, né? Então, óbvio, são sinais da violência. Então, foi uma forma que eu fui me protegendo, me sentindo confortável como eu sou hoje. Então, passando por todas essas situações, né, deixei de falar com meu pai por proteção, porque ele, além de ser ausente, quando se aproximava ainda agredia, né, mentia, roubava. E quando a minha mãe faleceu há 2 anos atrás, ele entrou em contato comigo para me acusar que não tinha pedido perdão para minha mãe, porque eu não deixei. Mas eu nunca impedi, não tinha nem esse poder, né? Pergunto para ela o quanto a ausência paterna tem relação com as relações abusivas que viveu. A gente vê nesse âmbito, nessa parte do relacionamento e até mesmo da sexualidade, essa questão da falta do pai leva, sim, muito à dependência emocional, à carência afetiva, a necessidade de proteção, de se sentir amada e protegida, né?
Eu acredito que até mesmo pelo fato do meu pai ter sido ausente, infelizmente aconteceram outras violências comigo, né? Eu também fui vítima de pedofilia dentro de casa por um familiar, fui negligenciada. Então eu cresci com essa necessidade de uma proteção, até mesmo de forma inconsciente. E hoje a gente vê muito isso, óbvio, né? Não é tão claro para todo mundo, mas até mesmo uma forma inconsciente nos comportamentos, nas relações. Então, a mulher, ela para se sentir protegida, ela quer ofertar de tudo, ela quer fazer de tudo para esse relacionamento, né? E isso gera no outro, de certa forma, um certo desinteresse. Então, dependendo do que essa pessoa tem dentro dela, às vezes ela tem questões nela não resolvidas, até mesmo raiva de si mesmo, e ver isso espelhado em uma outra pessoa, aumenta a chance das relações abusivas, né? Da pessoa destratar, da pessoa rejeitar. Não se justifica. Mas quando a gente começa a aprofundar nas relações e olhar essas questões, fica bem claro para a gente isso. Para encerrar a participação da Isis Maciel neste episódio, compartilho com vocês o segredo dela para não deixar a peteca cair e dar a volta por cima. Quando eu realmente me vi sozinha com essa criança, com esse homem que me perseguia, com esse homem que me impedia de trabalhar, me impedia de sair de casa, né? Eu cheguei diante de uma decisão, de uma escolha muito difícil. Eu pensei realmente em não existir mais. Falei assim, meu Deus, ou eu desisto, né, da minha existência, ou eu vou mudar minha vida e vou servir de exemplo para outros. Então foi realmente um dia que eu tomei essa decisão, sentada, meio fio na rua, chorando horrores, e aí tentei mais uma vez. Então, quando ele veio, eu tive um posicionamento diferente, né? Nunca fui agressiva, né? Mas eu sempre fui muito passiva, porque eu enxergava aquilo como, né, ação demoníaca, eu estava doente. Então, eu também eu tirava a responsabilidade dele. Então, a partir desse momento, eu passei a dar responsabilidade para ele, né? E até mesmo com base em conhecimento bíblico. Então, quando ele vinha, Maria da Penha, cobrava meus direitos, né? Mudei de casa, acho que 4 vezes no ano. Ele ia lá, arrombava a porta, eu era expulsa dos apartamentos, tá? Até que eu encontrei uma casa, que inclusive morei até 3 meses atrás, que tinha muros altos, cercas, né? Então, era mais difícil ele chegar ali. E fui trabalhar como faxineira. A minha mãe cuidava do meu filho em casa. Morei próximo a uma escola. Eu trabalhei de segunda a segunda. Cheguei a ganhar quase 3 mil no mês. Trabalhando todos os dias, com dor, cansada, para conseguir me levantar. E aí fui comprando os móveis da casa. Fui aumentando ali as minhas possibilidades, ia para as redes sociais estudar, aprendi a costurar, fazer toucas e aventais no YouTube, comprei uma máquina de costura, fui fazendo extras até depois que eu chegava do trabalho. Eu estudava à distância, então eu ia ao polo só uma vez na semana, tinha muita dificuldade, pedia ajuda aos colegas. Então, assim, não tive vergonha, né? Fui atrás. E aí que eu fui me empoderando. E assim que possível, fui atrás de tratamento psicológico. Então, tem as faculdades, né? Acho que toda cidade tem um núcleo acadêmico, assim como de psicologia tem de direito. Então, fui até lá pedir atendimento psicológico para mim e para o meu filho. Comecei a fazer psicoterapia gratuitamente e fui, aos poucos, olhando para dentro, me conhecendo, entendendo que eu fui vítima de muita coisa, que meus pais me deram aquilo que eles tinham, né? E como a psicanálise mesmo fala, ok, fizeram isso com você,
E agora, o que você vai fazer com o que fizeram com você? Você vai continuar levando para frente isso e repetindo com os seus, ou você vai ressignificar? Claro, não é tão simples como eu estou falando, mas foi o que eu fiz, foi o que eu faço. Não estou dizendo que eu estou curada, liberta. Eu faço psicoterapia a cada 15 dias, ainda hoje, principalmente porque agora eu estou na linha de frente da violência. Então hoje eu trabalho principalmente a desconstrução daquilo que foi colocado dentro de mim. E está sempre aberta. O coach me ajudou muito, principalmente a ter disciplina de acordar todos os dias e você vai fazer, né? Uma coisa que me ajudou bastante também, que é o painel dos sonhos. Você colocar sua casa. Conhece o painel dos sonhos? Então, é uma ferramenta do coach muito interessante, né? Então, aquilo ali me ajudou a sonhar. Então, eu coloquei desde o aparelho dos dentes. O que mais que eu coloquei? Coloquei uma bicicleta. Então, eu era tão pobre que eu não tinha condições disso, né? Hoje, eu ainda não tenho meu carro, mas eu tenho uma moto. Eu invisto muito em autoconhecimento e conhecimento, né? Então, ainda não tenho a minha casa, mas eu acredito, assim, meu sonho, sem bens materiais, quero muito curtir ainda mais minha vida. Então, assim que eu posso, eu sempre estou viajando com meu filho, fui para Bahia, fui para São Paulo agora, participei de um evento, ganhei uma premiação lá, pelo meu comprometimento com a saúde íntima das mulheres da região. Então, isso vai me fortalecendo, vai me fazendo me sentir importante, né? Então, conheci pessoas importantes como a Irineide, que é uma pessoa que me abriu muitas portas, e ela que me apresentou a Dani. Então, fui criando vínculos em irmãs que não são de sangue, né? E que vão falando de mim para outras pessoas, e aí eu conheço você, e vou conhecer outras pessoas extraordinárias, e a gente vai se fortalecer. Então, é isso, eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que o não desistir e buscar sempre ser uma pessoa melhor que vai fazer com que a gente caminhe para frente. Você pode conhecer mais sobre o trabalho da Isis no Instagram. O seu perfil é o isis.sexóloga. O que você sente ao pensar no seu pai? Se a resposta for complexa, repleta de nuances e emoções conflitantes, você não está sozinho. O podcast Sem o Nome do Pai é o lugar para explorar essas camadas e romper com o silenciamento das dores e sofrimentos causados pelo abandono paterno. Não perca nenhum episódio da primeira temporada. Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Você também pode nos seguir no Instagram e no TikTok. O nosso @ é o Sem o Nome do Pai. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os episódios. O seu apoio é fundamental para o sucesso do podcast Sem o Nome do Pai. A influencer mineira Ananda de Oliveira tem um filho de 11 anos e há 8 anos se tornou mãe solo. Ainda muito jovem, seguiu todos os ritos: namoro, noivado e casamento. Aos 22 anos, nasceu seu filho único. E cerca de 3 anos depois, descobriu que o então marido a traía. Chegou a tentar uma conciliação, mas ele decidiu repentinamente deixar o lar e, a partir de então, de um pai e marido exemplar, ele se tornou um homem completamente ausente. Fui surpreendida pela situação porque, assim, eu não tinha o que reclamar da pessoa que estava comigo, tanto, né, ele com o pai, porque ele era um excelente pai, participativo, presente. Sabe, meu filho era louco, apaixonado com ele. Quando eu me separei, meu filho tinha 2 anos e 9 meses. Então ele estava naquela fase, né, de muito apego com o pai. Apesar de que eles falam que o menino é mais apegado com a mãe, meu filho não, meu filho era apegado igual com os dois, né? E eu acho que pelo fato do pai trabalhar fora e eu passar mais tempo com ele, ele tinha uma saudade maior do pai. Então quando o pai chegava, ele era louco com o pai dele, né? E assim, eu fui bem surpreendida com a atitude dele pós-separação.
né? Porque, assim, eu acredito que um casal pode se separar quanto homem e mulher, mas de filho não existe separação de filho. Filho é para sempre, filho ele é eterno, né? Então, eu fui surpreendida com as atitudes dele pós-separação. Foi o que me deixou mais chateada. Se você falar assim, não, o que chateou mais? Foi você ser traída, você ter passado por um divórcio? Doeu. Mas o que dói mais ainda hoje é a questão do abandono paterno, da ausência paterna. Dói muito mais, sabe? Porque atinge meu filho. Eu acho que tudo que atinge nossos filhos acaba atingindo a gente 2 vezes mais, né? Os desafios não foram poucos com a decisão do ex de se afastar da família. Ela havia parado de trabalhar durante a gravidez, incentivada pelo então marido. Ele havia se proposto a sustentar financeiramente a casa enquanto ela se dedicaria aos demais cuidados da família. O tempo que a gente for casado e do tempo que ele teve convivência com meu filho, nunca foi um homem imaturo, muito pelo contrário, sabe? Quando eu engravidei, tive meu filho, ele me deu a opção de ficar em casa, porque eu trabalhava fora, ele falou assim, não, você vai cuidar do nosso filho e eu vou sustentar o lar, porque eu quero que meu filho cresça com a referência de lar, não quero jogar a responsabilidade numa creche, numa escolinha ou em familiares para cuidar da criação dele, é a gente que tem que criar. Então, por essas ações, quando aconteceu comigo, né, a questão da ausência paterna, eu falei, gente, não é possível. Um cara que falava, né, dava mundos e fundos para o nosso filho, pensava no nosso filho, assim, em todos os sentidos, em todos os quesitos, do nada, abandonar um filho assim. Enquanto fingia querer se conciliar com Ananda, ele transferia todos os bens que haviam construído durante o casamento para o nome do pai da então amante, hoje atual esposa, e dava entrada no divórcio. Em uma semana, abandonou mulher e filho, sem se preocupar com a comida na mesa, o aluguel, a conta de luz ou qualquer outra despesa da família. Demorou 2 meses para fazer o primeiro contato com seu filho de 3 anos. Nas palavras de Ananda, abre aspas, a única coisa que ele honrou foi a mensalidade da escolinha, fecha aspas. Então, quando ele saiu de casa, eu não tinha renda. E como que eu ia me recolocar no mercado de trabalho, né? Se eu fiquei 2 anos e 9 meses sem trabalhar, né? E outra, eu não queria ter que colocar os meus pais na posição, né, de cuidar do meu filho para eu me recolocar no mercado de trabalho, buscar, porque eu sabia que poderia demorar, sabe? Uhum. Então eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E, assim, foi bem complicado. Graças a Deus, eu tive ajuda, né, da minha rede de apoio, que são meus pais, meus irmãos, mas foi bem complicado, porque ele não prestou nenhuma assistência financeira, nenhuma assistência emocional para o nosso filho. Em nenhum momento ele teve responsabilidade afetiva com o nosso filho. Comigo nem precisava ter, mas com o nosso filho. Que apesar de ser criança e ele achar que ele não entendia muita coisa, ele já entendia e sentia. Demorou 6 meses para a ficha da Ananda cair. Só então buscou a justiça para resolver as questões legais, como guarda e pensão e partilha de bens. É claro que ele abriu mão da guarda do filho e não fez qualquer oposição à proposta de convivência. A sua preocupação era o valor da pensão. E a questão da pensão aí foi aonde que ele já entrou, né, achando que o valor que eu estava pedindo não era justo, que eu estava querendo ser sustentada por ele, que era um absurdo, que eu era nova, que eu podia trabalhar, que eu podia me recolocar no mercado de trabalho. Então, essa parte pegou bastante, sabe? Então, precisou realmente do juiz interferir, tanto que meu processo está ativo até hoje, né? São 8 anos aí. Na verdade, 7 anos e meio, porque eu demorei 6 meses para entrar, 7 anos e meio aí com esse processo na justiça e com pensão provisória até hoje. Porque a gente só conhece um homem depois que a gente separa. É impressionante, impressionante. A pessoa que estava comigo ali no dia da audiência, né, falando que não ia me sustentar, que era um absurdo o valor que eu estava pedindo, não é a pessoa que eu conheci quando eu casei, sabe? Então, assim, foi bem conturbada essa situação. Com a definição da guarda e da visita na justiça, o filho passou a frequentar a casa do pai com a atual companheira, com quem o genitor havia se casado assim que saiu o divórcio do primeiro casamento. Com o passar dos anos e a chegada dos meios-irmãos, o menino foi sentindo que era tratado com indiferença e desamor, e acabou preferindo interromper as idas para lá. Ele parou de ir em 2021. Ele ia, mas aconteceu uma situação com a atual esposa dele,
né, a atual esposa dele. Eles tinham 2 filhos na época, ela estava grávida do 3º filho. E meu filho ia para pernoitar e ela proibia o meu filho de brincar com os brinquedos dos filhos deles. Falando que se ele quisesse, ele que levava o brinquedo daqui. Aí ele saía com todo mundo para ir no McDonald's e no Burger King e não comprava lanche para ele. Porque falava assim que eu tinha que pegar o dinheiro da pensão que eu recebia e dar para ele comer, porque ele pagava a pensão. E ele apoiava essas atitudes dela, sabe? E nisso meu filho começou a apresentar febre no dia de ir. Uns dias antes de ir para casa do pai, apresentava febre, apresentava dor de barriga, inventava dor na perna, inventava dor de cabeça. E eu liguei um alerta, falei, tem alguma coisa acontecendo. Eu perguntava para meu filho, mas ele não falava comigo. Então eu falei, vou entrar com uma terapia, com psicóloga, para desvendar o porquê. Tanto que ele só foi falar disso na psicóloga. Né? A psicóloga me chamou e falou, olha, tá acontecendo isso, eu tô te relatando, porque é algo grave, não é algo que envolve agressão nem nada, mas é algo grave que envolve o psicológico dele, abala o psicológico dele, né? E assim, então o tratamento era completamente diferente, a ponto de colocar 2 crianças que não tinham nada a ver com a situação, com a história, né? Eu tinha claramente esse entendimento que os filhos dele com a atual não tem nada a ver com isso, são crianças, que não pediram para vir ao mundo, que não tem culpa da situação, que não tem culpa do que eu passei, né? Que não tem culpa do que meu filho passa, mas a ponto dela e dele envenenarem 2 crianças contra meu filho. Falar assim, meu pai nem liga pra você, ele fica comigo o dia inteiro. Eu tenho meu pai só pra mim. Você vê o nível da maldade, né? E aí, meu filho já começou a falar, mãe, não quero ir. Depois que eu tive acesso a isso, eu chamei meu filho, perguntei à psicóloga como eu abordava esse assunto com ele. Porque se ele nunca teve, né, eu falei assim, se ele nunca teve interesse em me contar, alguma coisa está acontecendo. Ou ameaçaram ele de não me contar, ou ele não quer me magoar, né, porque ele já vê que, querendo ou não, por mais que eu não contasse para ele da luta que era, eu acho que ele percebia, né. Acho que toda criança percebe o esforço que a gente faz por ela, ainda mais quando a gente está sozinho. Então, eu perguntei para a psicóloga como que eu poderia abordar esse assunto com ele. Ele me contou, me explicou, e ele falou, mãe, eu não quero ir mais, sabe? E aí, quando eu falei isso pro genitor, o genitor falou, beleza, tranquilo, pra mim é ótimo, ainda respondeu assim. Eu tenho até esse meio até hoje, pra mim é ótimo. Meu filho, ele era uma criança, assim, hiperativa, não hiperativa no sentido de, sabe, ser muito agitado, assim, era hiperativo, tipo assim, de conversar, ser espontâneo, de ser comunicativo, de ser, sabe, uma criança feliz, alegre, que se dava com todo mundo. Mas aí na fase que entrou ali para os 4, 5, 6 anos, ele já virou uma criança introspectiva, tímida, com medo. Eu vejo que ele não tem um ponto de referência. O ponto de referência dele hoje é meu pai, sabe? É o avô. Mas ainda assim a gente vê que é um ponto de referência que não é um ponto total de referência dele. Ele pegou algumas referências, sabe, para se basear, mas ele é uma criança totalmente tímida, introspectiva, não é muito de conversa, a gente tem que puxar papo, tem que insistir, sabe? E ele virou outra criança. Aos poucos, a Nanda foi se reorganizando. Conseguiu juntar um dinheirinho para sair da casa dos pais e alugar um apartamento para os 2 viverem. Ela, que é formada em administração e tinha experiência com recursos humanos, passou a fazer consultorias como gestora de carreiras. Mas a virada de chave veio quando ela criou o perfil Falando de Amor Solo no Instagram, para compartilhar suas experiências como mãe solo. O que era para ser um espaço de desabafo acabou se tornando um canal de empoderamento e proteção de mulheres e uma fonte de renda. Eu fiz uma página, assim, despretensiosamente só para desabafar, porque eu tinha necessidade de desabafar. E eu tinha comigo que, por mais que eu falasse com a minha mãe, com as minhas irmãs, com meus irmãos, sobre o que eu estava sentindo, eu era incompreendida, né? E também eles estavam cansados de ouvir a mesma história sempre. Então eu comecei a criar uma página, 0 seguidores, não seguia ninguém. Tanto que se você for lá, meu feed lá, você vai ver as primeiras artes eram assim, horríveis, mas era só mesmo com o intuito de desabafar, fazia textos, fazia frases, contava um pouquinho da minha história na legenda, sem citar nomes, né, sem dar nome aos bois, como a gente diz aqui em Minas. E aí, para minha surpresa, foi crescendo a página.
Foi chegando gente, e eu recebia direct. E eu tinha comigo muito a sensação de que eu era a única a passar por tudo, sabe? Eu tinha a sensação, eu olhava à minha volta, eu via mãe, pai e filho. Casais felizes com seu filho, no parque, na praça, no shopping, na igreja, na porta da escola. Eu falava, gente, não é possível, só eu que estou passando por isso. Não tem condição. E quando eu comecei a receber mensagens, né, no direct de mães falando, nossa, eu me identifiquei, nossa, eu passo pela mesma coisa, nossa, comigo foi igual, que absurdo. Eu falei, gente, é muito mais gente do que eu imaginava. E aí foi onde eu comecei a estudar, né, sobre o número de mães solo no Brasil, sobre a porcentagem de pais ausentes, de filhos que não têm o nome do pai na certidão, de homens que abandonam mulheres, né, por traição, ou quando a mulher tem alguma doença, ou quando o filho é atípico também. E aí eu comecei a escrever mais nesse sentido, porque era uma forma de desabafar e alcançar outras pessoas também. E eu costumo falar muito que um pouco da minha cura veio da minha página, sabe? Poder ver que a minha história ajudava outras mulheres, né? E aí foi despretensiosamente. Eu lembro que um dia eu fui deitar e dormir, no outro dia eu acordei, tinha 10 mil seguidores. Eu falei, o que tá acontecendo, gente? De onde surgiu tanta gente? E o direct lotado, que eu não dava conta de responder. E eu falei, meu Deus, é muita gente passando pela mesma coisa. Para as mulheres que estão vivendo uma história parecida com a dela, a Nanda aconselha. Primeira coisa, buscar ajuda de terapia. Você iniciar um processo judicial e tentar se desdobrar em duas, porque quando a gente vira mãe solo, a gente tem que se desdobrar em duas, né? Eu não concordo com o termo mãe que eles falam, que eles utilizam mãe e pai, a mãe é mãe e pai, eu não concordo com isso. Mas muitas vezes a gente acaba, né, exercendo dois papéis. Não que a gente vai exercer o papel do homem, porque não existe isso. O papel do homem, igual eu te falei agora, a referência masculina só o homem pode dar, né? Mas a gente se vê sobrecarregada em todos os aspectos, né? Financeiro, emocional, a criação, ser presente, né? Tentar dar conta de tudo. Então, assim, a primeira coisa, e que se eu pudesse voltar atrás e teria feito diferente no início da minha jornada solo, seria a terapia. Para entender minhas emoções, para tentar trabalhar e filtrar. Porque além da sobrecarga de cuidar por dois, você tem a sobrecarga mental também, né? É um pensamento tipo assim, nossa, não imaginava que aconteceria isso comigo, mas está acontecendo. E o pensamento, poxa, como é que eu vou criar essa criança? Como é que tá na cabecinha dele também, ou dela também? Então, assim, primeira coisa, terapia. Terapia é vida, né? Depois que eu comecei a fazer, assim, me ajudou bastante a filtrar essas emoções e a entender um pouco que a culpa não era minha, porque tem muito isso também. Quando acontece, a gente se sente culpado. Foi sempre que eu me perguntei, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? A culpa é minha? Será que eu estava, né, deixando faltar algo como mulher, né, como mãe, não sei. Então, terapia é essencial. E segundo passo, entrar na justiça antes do genitor, gente. Não deixa para lá, não deixa passar. Eu aqui com a minha página tenho recebido tantos relatos de mães que deixaram e foram prejudicadas, sabe? Então não deixa para lá, não pensa, a justiça é falha. Não vou falar que a justiça é 100% íntegra e que vai dar todos os direitos que a gente tem, porque infelizmente se eu falar isso eu vou estar mentindo. Mas entra, porque é um direito do seu filho, não deixa para lá, sabe? Separa a raiva que você sente como mulher do direito do seu filho, da questão do direito do seu filho. Não leva essa raiva na questão do que é direito dele, porque senão você vai estar prejudicando o seu filho. Não pense que ele abandonou, ele não tem o direito de dar nada e eu consigo sem ele. Não é questão que ele tem direito de dar nada, é direito do seu filho e você não fez filho sozinho. Primeira coisa é essa, a gente não tem que aguentar sobrecarga sozinha, nós não fizemos filhos sozinhos, né? Então, entra na justiça, procura terapia, procura rede de apoio. Se você não tem rede de apoio na sua casa, na sua família, te convido a seguir minha página, que a gente tem uma rede de apoio virtual, a gente tem encontros mensais de mães para desabafar, para conversar entre si. Então, se você precisa desabafar, se você precisa de uma rede de apoio, se você precisa também de uma ajuda, você não tem condição de pagar uma terapia, de ter uma ajuda com um profissional, me procura que eu posso conseguir para você, mas não deixa, gente, de se cuidar mentalmente e de preservar o direito do seu filho, porque amanhã você pode se arrepender.
no futuro você vai se arrepender com certeza, né? Eu tive uma mãe, assim, um relato de uma mãe que falou comigo, a filha dela tá com 17 anos, ela falou assim, Nanda, eu cuido da minha filha 17 anos sozinha. E aí eu vi uma live sua com um advogado, você fazendo uma conta básica de uma pensão de R$300, né? Em 18 anos daria R$64 mil. Olha o tanto que né, minha filha perdeu. Então, assim, gente, sempre pensa nisso, né? Não deixa a raiva ultrapassar a sua razão. E a gente tem muito disso. Eu falo porque eu deixei isso acontecer comigo, né? A ponto de demorar 6 meses para entrar na justiça. Então, eu acho que esses são os 2 recados principais que eu tenho para dar. Você pode conhecer o trabalho da Nanda no Instagram. O perfil dela é o Falando de Amor Solo, tudo junto. Que tal compartilhar conosco a sua história de abandono paterno ou não reconhecimento paterno? Ela pode fazer parte da 2ª temporada do podcast Sem o Nome do Pai. Escreva-nos no e-mail contato@semonomedopai.com. E não se preocupe, os seus dados serão preservados. A brasiliense Malu Carvalho, de 29 anos, é mãe solo de um menino de 9 anos. Ela conheceu o pai de seu filho na faculdade e poucos meses depois do início do namoro, Malu engravidou. Eles nunca se casaram, mas mantiveram um relacionamento por um tempo, cada um morando na casa dos pais. A gravidez e o nascimento de um filho transforma radicalmente a vida de qualquer mulher, e foi o que aconteceu na vida de Malu. Mas para o pai do filho da Malu, quase nada mudou. Seguiu vivendo no ritmo de um jovem universitário de classe média. Então, eu engravidei com 19 anos, os meus amigos estavam saindo, eles estavam vivendo outras coisas que jamais envolveria filho, né? Então, a diferença é que eu fiquei ali, e eu vou usar essa palavra mesmo, eu fiquei presa ali na maternidade, que nem tudo são flores, né? A gente se sente muito presa a essa situação, enquanto o pai do meu filho continuou vivendo como se ele não tivesse esperando um filho também, né? Então, eu fui privada disso, enquanto ele continuou, seguiu o caminho dele, eu fiquei ali. E eu sempre falo para as pessoas que eu fui obrigada a amadurecer, de uma maneira que não estava na hora ainda. Eu entrevistei a Malu no final de abril deste ano, presencialmente, no espaço do Mais Saudável Cozinha Fit, em Brasília, que gentilmente abriu suas portas fora do horário de atendimento para batermos este papo com a privacidade necessária. Com o tempo, ela completamente absorvida pelo bebê e ele, vivendo como se não fosse pai, acabaram por se afastar. E Malu se viu mãe solo em tempo integral. A sua rede de apoio eram seus pais. Inclusive, Malu me contou que o seu pai é quem faz as vezes de figura paterna para o neto. Eu tenho muita sorte, eu tenho o privilégio de ter um pai presente, maravilhoso, que está sempre lá por mim, que me apoia, sabe? Desde sempre. E aí, é o pai que eu gostaria que meu filho tivesse, sabe? E ele tem, assim, o avô, né? E não é pai, é aquilo, gente. Não tem como substituir o pai. Assim como não tem como substituir a mãe. Você tem como aumentar essa rede de apoio, você tem como aumentar o vínculo, né? Aumentar a família, o carinho. Mas não tem como colocar ali alguém no lugar do pai. Sempre vai ser um buraco na vida da criança. Malu precisou trancar a faculdade várias vezes e só recentemente conseguiu se graduar. Durante o curso, muitas vezes, teve que lidar com a pouca empatia dos professores, nas situações em que precisava cuidar de seu filho, mas deveria estar em sala de aula. Eu consegui me formar, e eu dou graças a Deus consegui me formar, porque eu levei quase 9 anos. O meu curso era de 3 anos e meio na época. A quantidade de vezes que eu tive que trancar, e olha, e não é só por conta de necessidade objetiva do bebê, da criança, uma coisa assim, meu filho ficou doente. Não, mas é por conta do nosso psicológico. Eu já tive que parar o meu curso porque eu não estava bem emocionalmente. E aí tudo gira em torno disso, desse abandono, né? Eu estava sobrecarregada desde o princípio, né? Então, assim, a gente sabe que quando
né, uma coisinha ali não dá certo, a gente tem uma dificuldade aqui, isso pode impactar em todo o resto. Então, quando você tem uma sobrecarga materna desde cedo, isso vai causar algum tipo de impacto no restante da sua vida. É óbvio que vai, sabe? Agora, se existisse uma paternidade ativa ali, provavelmente eu teria me formado em menos tempo. Provavelmente eu teria conseguido um emprego, sabe? Provavelmente eu teria vida social. Provavelmente eu conseguiria transar mais do que eu gostaria, sabe? Eu já reprovei em matérias por falta, porque eu tinha que deixar o meu filho na escola 7h30 da manhã, ele não podia entrar antes, minha aula começava às 7h40. O professor fazia chamada na faculdade, e se eu não estivesse lá, eu perdia. Aí, cara, eu fui reprovada em algumas matérias por causa disso. Eram homens esses professores? Homens. Então, assim, tudo que eu consigo fazer que não envolve o meu filho, para mim é um grande evento. Então, me formar foi um grande evento. Ele estava lá, ele participou. Quando eu saí, ele veio correndo me abraçar, mamãe, não sei o que, ele estava presente. Só que eu demorei 9 anos para ter esse momento, sabe? Eu entrei na faculdade antes de pensar, assim, que eu teria filho, eu nem sonhava, né? Nossa, e foram tantos perrengues, tantas coisas, porque além do dia a dia, eu tive que viver com meu filho situações muito difíceis. No início, o genitor visitava a criança quando dava na telha e colaborava financeiramente da forma que achava que devia. Depois, Malu e ele fizeram um acordo informal, de boca mesmo. Definiram uma guarda alternada nos finais de semana. Mas em situações de saúde, era sempre ela quem assumia o rojão. E mesmo quando ele ficava com o filho, contava com o apoio de sua mãe, a avó do menino, uma vez que ele seguia morando com os pais. Mas o que o meu filho tá vendo com isso? Sabe, que o pai dele existe, mas não tá lá para ele. E isso é muito duro para uma criança, sabe? E mesmo assim, ele é um ser tão iluminado que ele ainda assim venera o pai. Eu não vou tirar isso dele. Se ele quer colocar o pai lá no alto do pedestal, eu vou deixar, porque é a única coisa que ele tem. É a única coisa que ele tem. Eu era contra isso. Eu ficava na maior... Olha, eu vou ser muito honesta, que eu tenho certeza que tem outras mães que pensam o mesmo. Eu ficava na maior ansiedade para a ficha dele cair, sabe? Para ele dar um chá de sumiço de vez, para ele, né, se dar conta da realidade, né? E parar de defender e tudo mais. Ele nem defende, na verdade, mas ele, assim, não esnoba, sabe? Na verdade, eu fico pensando o contrário. Cara, o tanto que ele quiser venerar, o tanto que ele quiser guardar o carinho, é até melhor, né? Melhor nutrir coisas boas, né? E ele sabe da realidade, né? Ele sabe que somos só eu e ele, né? Então, ele consegue ter muita empatia, né? A gente conversa bastante, porque eu acho que isso é necessário. Eu respondo todas as perguntas dele, todas as dúvidas que ele tem. Eu sou muito honesta, mas eu sempre explico as coisas de uma maneira que ele vai entender, né? Que vai ser lúdica, né? Que não vai traumatizar, porque não adianta nada você, né? Sua criança perguntar, mamãe, cadê o papai? Por que o papai soube? Por que o papai não tá aqui? A mãe fala, porque seu pai é um vagabundo, porque o seu pai é um escroto, porque ele te abandonou, te largou. O que isso vai ajudar? Você só tá ali... Você também acaba depositando trauma na criança, né? Então, isso tem que ser dosado. Mas é muito difícil para ele, porque todas as situações da vida dele que ele vai vivendo, a figura do pai não tá lá. Na pandemia, finalmente, legalizaram o acordo de guarda e pensão alimentícia. Ficou determinado que o pai ficaria com o menino em finais de semana alternados e toda quarta-feira. Desde então, nunca foi buscar o filho às quartas. No início do ano, Malu e o filho foram morar em outro estado. O pai, é claro, liberou a ida do menino para lá, sem estabelecer qualquer condição de visita. É claro que as ligações para o menino também são eventuais. Na primeira oportunidade, lute. Vá garantir os direitos do seu filho, sabe? Até porque não é sobre você, é sobre a criança, entendeu? Tem que garantir. Por outro lado, tem essa sobrecarga de você toda hora pensar, poxa, eu vou ter que ficar toda hora defendendo, toda hora lutando em relação a isso, é muito cansativo. É muito cansativo, não tem jeito. Então, assim, ele começou a deixar de buscar nos finais de semana, né? Ele deixava muito com a mãe dele, né?
Sabe quando que ele raramente participava mais? Quando ele estava namorando. Porque, graças a Deus, o meu filho teve a sorte de ter madrastas todas maravilhosas, incríveis. Todas muito legais com ele, sabe? Inclusive, o pai não aceitava muito, inclusive, que eu fosse amiga delas. E eu fiquei amiga de todas. Inclusive, uma delas foi a minha advogada, que colocou ele na justiça para ele pagar pensão. Adoro. Porque ele estava devendo, né? Então, assim, ele começou a dever pensão. Aí ele começou a não pagar mais. E assim, pô, caramba, cara, o que que eu faço? Não sei se eu vou atrás, não sei se eu tento conversar. Eu tentei de tudo. Então, eu fui cobrar, eu fui conversar, eu fui perguntar. Eu até cheguei a ser, assim, bem tranquila, né? De oferecer um apoio. Falar assim, cara, você tá passando por alguma parada? Você me conta. Mas, pelo amor de Deus, se você não vai poder pagar, você me avisa. Porque, cara, isso aqui alimenta o teu filho, tá ligado? Então, assim, por favor, cai na real. Não tava nem aí. E aí, eu não sei se ele fez isso de sacanagem, mas a gente se mudou, aí ele não pagou a pensão. Aí no mês seguinte, não pagou de novo. Aí não pagou mais uma vez. Aí eu entrei na justiça e ele foi cobrado. Ele pode ser preso, desde o primeiro dia de não pagamento, né? Então eu coloquei sim, né? Fui atrás disso, fui garantir. Vou colocar quantas vezes eu achar pertinente, né? Porém, pedir para participar da vida do meu filho, eu não peço mais. Não peço mais. Porque nessa altura do campeonato, não faz mais diferença. Não faz mais diferença no dia a dia, sabe? Vai fazer diferença pro Guga quando ele tomar a iniciativa de procurá-lo. Isso vai fazer diferença. Agora, eu já tô fazendo tudo mesmo, sabe? Não que eu esteja acomodada e tô aceitando a situação, mas é porque não vale a pena ficar lutando por uma causa que já foi perdida. Ele já deixou claro, ele deu todos os sinais de que ele não quer ser pai. A gente se mudou, ele não mandou uma mensagem pro filho dele. Pergunto para a Malu se ela acha que o pai de seu filho age assim porque é socialmente aceitável. Ela me diz que também, mas que já passou da hora dos homens aprenderem novos paradigmas. Eu acho que todo homem que é assim, aprendeu a ser assim. Só que aí você tem uma escolha, não ser mais assim ou continuar sendo medíocre pra caramba, egoísta e pronto. Então é uma escolha. É uma escolha. A gente não pode naturalizar uma coisa assim, né? Porque aí se basear, igual a história do justificar todo o racismo porque é estrutural. Né? Estrutural, é da sociedade desde o início. A mesma coisa com essa masculinidade, assim, tipo, não, beleza, isso existe, mas que hora que a gente vai romper isso, né? A atitude tem que ser tomada aí por parte dos homens também, né? As mulheres ficam discutindo tanto sobre isso, inclusive passando muito pano, que eu acho que tem que ser passado mesmo, para ver se dá uma, né? Tipo, olha, a gente entende que vocês foram ensinados assim, mas a gente quer dizer que vocês também têm que parar. Chega, né? Tá grandinho já, né? Compromisso, gente. Então, assim, eu não escolhi viver do jeito que eu vivo com meu filho. Eu tô sendo obrigada a lidar com todas as responsabilidades sozinha, porque ele escolheu a liberdade. Você também pode acompanhar a Malu nas redes sociais. O perfil dela no Instagram é o Eu Malu Carvalho. Também é tudo junto. No 5º episódio do podcast Sem o Nome do Pai, vamos desvendar as leis que garantem o bem-estar das crianças, desde a gestação até a maioridade. Daremos ainda um passo a passo prático para as ações de reconhecimento de paternidade, guarda e pensão alimentícia, esclarecendo dúvidas e te orientando sobre como buscar seus direitos. O programa está imperdível. Este episódio foi idealizado, produzido, apurado, escrito e editado por mim, Fernanda de Almeida Peregrino. As trilhas são do Free Music Archive e do Podcastle. Não seria possível colocar o projeto no ar sem as doações financeiras feitas na plataforma do Apoia-se. A minha gratidão a todos que contribuíram. Lhes desejo muita luz e paz. O Sem o Nome do Pai recebeu o apoio da Fordere, do Instituto Brasilinas, da M2 Comunicação Jurídica e da Mais Saudável Cozinha Fit. Contou ainda com o suporte técnico de Mairane Batista e Naira Almeida.
Meus especiais agradecimentos a Marina Barbosa, minha colega de profissão, e a Dani Costa, do Instituto Brasilinas, pelo apoio na produção deste episódio. Não se esqueça de acompanhar os bastidores do podcast Sem o Nome do Pai no Instagram e no TikTok. Você também pode colaborar com este projeto independente, doando qualquer valor. Basta acessar a plataforma Apoia-se. O endereço é apoia.se/Sem o Nome do Pai. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Até lá!